O Falando Nisso Band está no ar. Mar de plástico. Pesquisa revela poluição e descaso no mundo. Os pesquisadores encontraram uma enorme quantidade de lixo em todos os oceanos. Na conclusão do estudo, eles pedem um acordo mundial urgente para evitar que o plástico siga poluindo os mares. Coworking é a resposta para muitas empresas pós-pandemia. Essa demanda continua, claro. Nos últimos anos, no entanto, as empresas grandes passaram a olhar para este serviço. E a pandemia tratou de acelerar o processo. Imagina só, na volta do trabalho 100% remoto para o presencial, quantas pessoas estarão presentes? Por quanto tempo? É preciso o mesmo espaço de antes? Vista fake de Copacabana viraliza na internet. Agora sim, com a vista de verdade de uma das orlas mais bonitas do mundo, as meninas estão curtindo, finalmente, a cidade maravilhosa. Mas não é só isso não, tem um outro presentaço. Elas também ganharam uma viagem de 8 dias e um cruzeiro até Balneário Camboriú. Bulldog francês é a nova paixão dos americanos. Assim como no Brasil, muitos americanos acabaram pegando um animal de estimação durante a pandemia. Por ser menor, o Bulldog francês acabou fazendo sucesso, sendo um dos preferidos entre aqueles que moram em apartamentos. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down e no estúdio vamos falar sobre os cuidados e os direitos. Terça-feira, dia 21 de março, o Falando Nisso Band começou. E aí, gente, boa tarde, tudo bem com você? Vamos acompanhar o nosso Falando Nisso, a gente fica junto até as 2 horas da tarde. Hoje eu estou aqui sozinha porque o meu amigo Lucas foi fazer um trabalho, foi trabalhar com a Band, mas amanhã ele está de volta, então eu quero muito a sua companhia e a sua participação, tá bom? A gente começa então o nosso Falando Nisso sempre com a nossa mensagem tão importante. Pessoas amarguradas estão perdidas no seu próprio veneno. Não é porque você precisa conviver com elas, por algum motivo, que você precisa também se envenenar. É aquilo, né? Ter uma distância do outro, saber até onde você pode ir, onde você pode ajudar e onde, de repente, você pode se prejudicar. É importante, né? A gente fazer essa seleção para o nosso próprio bem-estar, com certeza. Agora a gente vai falar sobre sorteio, tá bom? Quer concorrer a um kit bem bacana? Um kit maravilhoso da Polipet e da Ortovip. Basta curtir a foto oficial que tá aí na sua tela, lá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, ok? Band. Aí você deve seguir a Ortovip e também a Polipet, marcar 2 amigos por comentário e no dia 31 desse mês, né, no final do mês de março, a gente vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Vamos aproveitar que a gente está falando do Instagram, tá rolando também um outro sorteio que você pode participar, que é um kit da Sicredi, esse avental mais o kit de facas, você pode concorrer. E aí, novamente, você tem que curtir essa foto, que é a foto oficial no nosso Instagram, seguir também a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário e também no dia 31 de março, no final desse mês, a gente vai conhecer quem foi o ganhador desse super kit, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, que também você pode votar nesse momento. Com o nosso assunto do dia, vamos dar uma olhada então? Olha só, pessoas com síndrome de Down podem frequentar escola comum? A gente não conseguiu espelhar, mas eu já estou passando para vocês e aí você pode opinar. Por enquanto, 77% das pessoas dizendo que sim. E a próxima pergunta, pessoas com síndrome de Down podem praticar atividade física? Quase todo mundo dizendo, 85% dizendo que sim, que podem praticar atividade física. Bom, gente, hoje é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down. A data visa conscientizar e acabar com certeza com tabus pré-estabelecidos pela sociedade em relação às pessoas com síndrome de Down. A gente convidou então a Pai de Lorena para fazer esse bate-papo com a gente e o Paulo Roberto Alves é psicopedagogo e também vai contar um pouquinho da experiência dele e dos trabalhos desenvolvidos na Pai de Lorena. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos falar sobre o papel, né, da psicopedagogia para a evolução dessas crianças. Paulo, conta pra gente. Qual que é o papel da psicopedagogia? Bem, a psicopedagogia, na verdade, é o campo de estudo, né, e o profissional psicopedagogo que vai fazer a intersecção, né, entre as demandas da criança junto com as suas particularidades, né, dentro de todo o seu repertório diagnóstico e tentar fazer um atrelamento
entre essas demandas juntamente com as outras instituições, através de estimulações no ambiente precoce, através de interferências no processo educacional, para assegurar o desenvolvimento dessa criança. Então a gente faz uma avaliação, identifica essas demandas, identifica esses processos relacionados a essa criança que tem a condição de síndrome de Down, e dentro desse levantamento a gente tem um conjunto de dados nos quais a gente acaba traçando um trabalho terapêutico, né, que é feito dentro do ambiente clínico também, mas pode ser feito e deve ser feito dentro das outras instituições, como é o caso da escola. Bacana. Ô Paulo, a gente estava conversando, logicamente, antes de começar o Falando Nisso, e o Paulo disse que cada criança tem suas peculiaridades no perfil de aprendizado. Sim. É isso que vocês precisam destacar e desenvolver nessa criança, isso né? Mesmo. Qual é a habilidade dela, onde ela tem mais facilidade, não é isso? Exatamente. Porque assim, o fato da criança, né, ela chegar até nós com um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, não significa, né, que nós iremos ter um protocolo padronizado para trabalhar com aquela criança. O que significa é que dentro desse repertório clínico existem determinadas potencialidades, dificuldades e possibilidades, mas independente dessa criança trazer um diagnóstico, ela tem, por exemplo, a sua personalidade, ela tem seu perfil de aprendizagem. Então a gente tenta fazer a união das demandas, dado o diagnóstico, juntamente com as demandas particulares dessa criança, para a elaboração de um processo terapêutico para assegurar a evolução dela. Isso em nível institucional, enquanto APAE, enquanto área que atuamos dentro dessa instituição, mas também criando uma certa conexão com o núcleo familiar e o núcleo escolar também, se essa criança já estiver dentro da rede de ensino regular. Uhum. Você falou sobre a conexão com a família, né, com a rede familiar. Qual que é o vínculo nesse processo de terapia, né, que é um processo terapêutico, mas que não é desenvolvido apenas com a criança, mas é necessário esse vínculo, esse interesse da família em todos os processos da criação de uma criança com síndrome de Down, né? Sim. É importante o vínculo com a família porque como estamos falando ali de um público que é infantil, sim, então essa família ela tem que passar por um processo de conscientização, né, com relação a essas questões diagnósticas, e a gente precisa da parceria dessa família, porque sem essa parceria a gente não consegue assegurar, por exemplo, a adesão aos tipos de tratamento que ela precisa. Né? Então, dentro de todos os setores, né, que geralmente é um trabalho multidisciplinar, a gente precisa da adesão das terapias, mas muito do processo terapêutico também se faz por meio de orientação para que essa estimulação que começa dentro de um consultório, que começa dentro do ambiente institucional, ela acabe transcendendo e indo para o núcleo familiar também. Então a intersecção, né, a conexão com essa família é fundamental para esse processo evolutivo. Legal. Gente, o Paulo, ele é psicopedagogo na APAE de Lorena, então se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989, ou se você quiser mandar fotos do seu filho com síndrome de Down, de algum parente, sobrinho, enfim, a gente está aqui também para comemorar essa data. Inclusive, quero fazer uma outra pergunta, Paulo, com relação ao trabalho da APAE na questão da inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. Que eu acho que esse é um dos motivos também de se comemorar a data hoje, né? O Dia Internacional da Síndrome de Down. Sim. A importância da inclusão. Nós, obviamente que é muito importante que ela faça adesão ao tratamento, que ela frequente as sessões, que nós consigamos manter uma certa linguagem com a escola para a gente estar fazendo a união desses setores nos quais essa criança, né, ela permeia. Só que o objetivo das terapias é a inclusão num sistema social. O que eu quero dizer com isso é que nós buscamos que essa criança seja inserida na escola, nós buscamos que ela seja inserida em outros contextos, para que a gente consiga visualizar ela na sociedade, exercendo sua cidadania. Então, o compromisso da APAE, né, primeiramente, é claro que é um compromisso relacionado às terapias integrativas que vão assegurar a evolução dessa criança, mas nós acabamos realizando um trabalho também de acolhimento da família, até porque o processo diagnóstico não é um processo fácil de ser lidado. Também fazemos a articulação com as instituições às quais essa criança tem acesso, por exemplo, no caso de outras instituições que ela faz permanência, como no caso da escola. Então, acaba sendo um trabalho, né, de acolhimento. O produto final disso, que nós objetivamos enquanto terapeutas e a APAE enquanto instituição, é que essa criança não seja só visualizada e incluída dentro do seu processo terapêutico,
ou dentro da escola, mas na sociedade. Eu quero frequentar geral, espaços comuns, né? Eu quero ir num shopping, eu quero ir num show, eu quero ir num teatro, eu quero ir num cinema e visualizar essa criança em sua condição de síndrome de Down frequentando esses espaços. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre a questão, né, dos indivíduos com síndrome de Down e como que a gente pode estimular também o potencial dessas pessoas tão queridas, tá bom? A gente vai para o nosso bloco de notícias agora com uma pesquisa que revela o descaso e o descuido com o meio ambiente no nosso mar, poluindo, né, e cheio de plástico, gente. A pesquisa, feita por um instituto na Califórnia, encontrou mais de 170 trilhões de pedaços de plástico nos mares. O valor é equivalente a 21 mil partes de material para cada habitante do planeta. Segundo os cientistas, mesmo com os esforços recentes de reciclagem, a quantidade de lixo nos oceanos está dobrando a cada 6 anos, num nível sem precedentes. O plástico se decompõe lentamente e muitas vezes acaba sendo confundido como alimento por animais marinhos. Os pesquisadores encontraram uma enorme quantidade de lixo em todos os oceanos. Na conclusão do estudo, eles pedem um acordo mundial urgente para evitar que o plástico siga poluindo os mares. E essa poluição acaba voltando para os humanos. Cientistas britânicos, por exemplo, encontraram amostras de produtos químicos cancerígenos em vários tipos de peixes, muito consumidos no Reino Unido, que servem de base para o fish and chips, prato mais famoso da região. Nos últimos anos, vários países ao redor do mundo baniram o uso de itens de plástico, como talheres, pratos e canudos em bares e restaurantes. Mas as Nações Unidas sugerem um passo ainda maior: a assinatura de um tratado que deve incluir uma série de disposições técnicas de como promover a produção e o consumo sustentáveis do material. Tem que fazer isso mesmo, né? Senão nós mesmos estamos matando o local que a gente vive, infelizmente. No próximo bloco, a gente vai conferir que o coworking é a resposta para muitas empresas pós-pandemia. E a gente volta também a falar sobre o Dia Internacional do Síndrome de Down, aqui com o pessoal de Lorena, também da APAI de Lorena, com os profissionais que fazem esse trabalho tão bonito. Até já. Hoje no programa Falando Nisso, o assunto é harmonização orofacial. E para falar sobre o tema, a especialista, doutora Silmar. Vamos falar sobre o microagulhamento associado ao PRF, um procedimento simples de fazer com resultados excelentes. Não perca, no programa Falando Nisso. Estamos de volta com o Falando Nisso, hoje falando sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas antes de voltar então para o nosso assunto do dia, a gente recebe agora a doutora Silmara Fonseca, da clínica OrtoVip, para falar hoje sobre o microagulhamento. Doutora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Águida. Hoje vamos falar de mais um procedimento estético, né, que é o microagulhamento associado ao PRF. O microagulhamento, ele é um procedimento realizado com microagulhas, são agulhas pequenininhas que a gente faz microperfurações na pele do paciente e essa microperfuração ela causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória vai estimular colágeno que vai melhorar o aspecto da pele do paciente em relação à elasticidade, à hidratação da pele. Então você rejuvenesce a pele do paciente. A gente já viu umas imagens, mas agora sim, ontem, gente, eu estive lá na OrtoVip para fazer o microagulhamento aliado ao PRF. Então a gente vai mostrar algumas imagens para a doutora explicando esse passo a passo e o quão importante ele é para a pele, né? Sim, vamos lá, Agda. Vamos lá ver o procedimento. Então, primeiramente a gente é feita a coleta do sangue da paciente, né? Com o PRF, ele é um material que é retirado do sangue. E é muito legal que ele não causa nenhuma rejeição, porque é o material da paciente, né? Do sangue da paciente. Tranquilo. Remove-se sangue, esse sangue ele vai para a centrífuga, e aonde essa centrífuga vai separar a fibrina, que é o que a gente utiliza para poder fazer o procedimento estético. Após esse procedimento é feita a limpeza da pele do paciente, é feita uma aplicação de um anestésico tópico,
que é uma pastinha branquinha que a gente coloca na pele do paciente, que vocês vão estar... Isso, exatamente. Esse aí é o anestésico para poder estar recebendo o procedimento com as agulhinhas. Ele ajuda... Parece uma máscara exatamente, mesmo, né? Parece uma película, né? Você remove, ele forma uma película. Esse é o amarelinho que vocês estão visualizando, é o PRF. É esse material que eu utilizo, ele é associado ao microagulhamento. Então, esse material ele tem fatores de crescimento que ajuda na estimulação de colágeno. E essa caneta que tem as agulhinhas, é um cartucho que ele vai fazendo microperfurações na pele, que nem está mostrando essa ilustração. Então, após esse procedimento, eu posso injetar ele também na pele, não só porque eu aplico ele após o microagulhamento, e eu injeto também com pequenas injeções ao redor dos olhos, na parte de sulco, no bigode chinês, né, que é o tão que as mulheradas se incomodam muito. Com certeza, é um dos que primeiro aparecem, né, nas linhas de expressão. Exatamente. Gente, o legal é que é praticamente indolor, porque o anestésico te dá esse conforto, né? O microagulhamento, antigamente, era feito com aquele rolinho que, nossa, chegava a assustar. Né? Você pode fazer, pode ser feito tanto com o derma roller, que é o rolinho, né? Ou a caneta, que é o que eu uso. Eu geralmente uso a caneta. Mas é muito melhor. Mas assim, é bem confortável. A Águeda fez ontem o procedimento, é super tranquilo. O pós também, né? Sim, não estou sentindo dor nem nada. Então, assim, para as pessoas que querem algo leve, melhorar a qualidade da pele, sem ficar aquela vermelhidão, sem ficar inchado, o microagulhamento é fantástico. É bem bacana e assim, o resultado, né? Você melhora o aspecto da pele em parte da flacidez da pele, da hidratação da pele, você consegue visualizar esse resultado bem rápido no paciente. O paciente fica muito satisfeito com o procedimento. Bacana. Ó, gente, agora para o mês de março, a Ortovip tem um pacote com o Espelha. Vamos explicar direitinho o que é o Espelha e quais as condições já para comemorar, né, o Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher. Vocês têm condições diferenciadas, né, doutor? Exatamente, Águeda. A Espelha é um pacote de serviços de harmonização orofacial criado pela Ortovip. E nesse mês de março, nós estamos com condições especiais para as mulheres, né? Que é o mês das mulheres, né? Então, nós estamos proporcionando isso para as mulheres. Então, é só agendar a sua visita, o seu contato. O contato, na verdade, da Ortovip está aqui na tela. Dá para agendar uma consulta, uma avaliação e aí sim fazer o procedimento ou o procedimento que a doutora indicar também, né? Porque é feita uma avaliação antes de tudo. Exatamente. Primeiramente é feita uma avaliação para ver qual a necessidade de cada paciente, Águeda. Legal, muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, seja pelo sempre carinho. Obrigada. Olha só, gente, o coworking foi a resposta para a volta, né, de muitos funcionários para o trabalho no pós-pandemia e a gente vai ver isso agora. Leonardo viu a empresa enviar toda a equipe para o trabalho remoto. Agora, na volta, adaptações. Quantas vezes na semana aqui, quantas vezes na semana em casa? Aproximadamente de 1 a 2 vezes aqui, 3 vezes em casa. Não tem lugar fixo por área, então dá para ter uma interação com as demais áreas, assim, isso é muito legal. Aqui, 75% dos funcionários optaram pelo modelo híbrido ou presencial. A empresa transferiu todo o escritório para um espaço compartilhado. Hoje ocupa 8 andares deste edifício. Se a gente chegar à conclusão de que eu posso me desfazer de 1 andar ou 2 andares, comercialmente a gente articula isso. Os espaços compartilhados nasceram como alternativa principalmente para startups e profissionais autônomos. Essa demanda continua, claro. Nos últimos anos, no entanto, as empresas grandes passaram a olhar para este serviço. E a pandemia tratou de acelerar o processo. Imagina só, na volta do trabalho 100% remoto para o presencial, quantas pessoas estarão presentes? Por quanto tempo? É preciso o mesmo espaço de antes? No coworking, o proprietário é o responsável por serviços como limpeza e manutenção, livrando o locatário dessa preocupação. Além disso, é possível pagar o aluguel de apenas uma sala ou de um andar inteiro. Alternativa que também entrou no radar das empresas que enxugaram as equipes e entregaram imóveis maiores. Isso é uma característica que a gente vê acontecendo globalmente. Então, mostra realmente que existe uma tendência de empresas grandes migrando para esse modelo também. Olha, gente, hoje é dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. E por que, né, é tão importante termos uma data comemorativa? Para fazer, logicamente, uma reflexão, conscientização da sociedade sobre a necessidade de entender de fato a diversidade humana. Hoje a gente está aqui com o Roberto, que é psicopedagogo da APAI de Lorena. E, Roberto, eu vou fazer exatamente essa pergunta. Qual que é a importância para você que vivencia a rotina das crianças e dos adolescentes lá da APAI, a importância de ter essa data mesmo? A data, ela na verdade
se a gente for pensar na questão da numeração, Sim. ela é como se fosse uma homenagem à trissomia do cromossomo 21, que é a característica nessa estruturação genética da condição da síndrome de Down. Por isso que se comemora no 21/3. Né? Mas a importância dessa data comemorativa é para que nos leve à reflexão, uma reflexão que tem que ser feita no restante do ano também, com toda certeza, mas principalmente para a gente elaborar um pouco questões relacionadas à inclusão, a maneira como a sociedade tem recebido essas pessoas com essa condição, a maneira como as instituições se capacitam e se preparam para trazer, né, um melhor atendimento para esse tipo de público. Então, levantar todas essas questões que são necessárias, não somente para os portadores de síndrome de Down, mas também para nós como sociedade em processo de evolução. Você falou de algo sobre a capacitação e esse trabalho, né, tão Sim. interessante. A instituição, a gente oferece um tratamento multidisciplinar e de forma gratuita. Principalmente, imagina, né, quantas famílias não teriam Sim. condições de arcar com tratamentos particulares, né? E na APAI você encontra tudo isso. Né? Sim. O grande benefício realmente da APAI é oferecer um tratamento multidisciplinar e multiterapêutico, né? Que na verdade é o tratamento que é direcionado não somente aos portadores de síndrome de Down, mas a outras crianças com outras especificidades. E são tratamentos que, se você fosse trazer para um núcleo particular, seriam tratamentos onerosos. Porque, por exemplo, o que nos permite trabalhar de uma maneira holística é que eu faço a minha avaliação enquanto setor psicopedagógico, mas eu preciso, por exemplo, de um olhar do fonoaudiólogo, do psicólogo, da terapeuta ocupacional. E possuir esses profissionais dentro de uma mesma instituição facilita a articulação entre estes para que a gente assegure um tratamento eficiente para a criança. Bacana. Eu vou pedir agora para a Fê espelhar novamente a primeira perguntinha da nossa enquete, vê se tá aí para você. Pessoas com Down podem frequentar escola comum? Aí a gente tem aqui 77% das pessoas dizendo que sim. Vamos explicar um pouquinho, né, dessa questão de incluir a criança no ensino regular. Todas as crianças com síndrome de Down têm acesso? Como que vocês fazem esse trabalho lá na APAI? Então, a questão do síndrome de Down no ensino regular, na verdade, é mais do que pode, na verdade, é um direito, né, que eles possuem. A grande questão é que, como eu havia falado, o fato de ter um diagnóstico de síndrome de Down não significa que não existam outros diagnósticos como comorbidade, e também precisa se avaliar o nível de comprometimento. Né? Então, por exemplo, temos como característica do quadro de síndrome de Down a deficiência intelectual que pode aparecer em níveis diferenciados. Então, mediante uma avaliação, se vê se essa criança ela vai ter acondicionamento para ser inserida no núcleo de ensino comum, na escola regular. Não significa que o fato dessa criança não estar preparada para isso agora não fará com que ela não será inserida. O trabalho realmente das instituições, da instituição APAI, é fazer essa preparação, essa estimulação, esse condicionamento para que essa criança, se não já estiver, seja inserida nesse ambiente regular de ensino. Como que se faz isso? Através desse trabalho terapêutico que vai dar uma evolução para a criança e dar condições cognitivas de que ela tenha acesso ao ensino regular, mas principalmente através de uma orientação familiar e de uma articulação com a própria instituição, fazendo o processo de orientação, né, quais são os protocolos, né, que a escola pode seguir, quais são as metodologias e as facilitações que ela pode trazer para receber esse tipo de clientela, para que depois que essa criança seja inserida fisicamente nessa instituição, ela ali consiga permanecer, porque é uma instituição que acolhe. Para você ver, gente, é um trabalho multidisciplinar e mais do que isso, em todo o envolvimento, desde família, né, as instituições e as escolas, na verdade. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, inclusive sobre a formação de novos professores específicos, né, para trabalhar com essas crianças e com esses adolescentes, tá? Porque agora está chegando o Douglas Cruz, ele acabou de apresentar o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM e agora vai trazer para a gente um dos destaques do Jornal do Meio-Dia. E aí, Douglas, boa tarde.
Boa tarde, Agda, e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM é o andamento da reforma da estação ferroviária de Taubaté. Esta estação histórica que foi inaugurada em 1876, mas passou por uma grande reforma, sendo reinaugurada em 1923, e com isso essa reinauguração completa neste ano de 2023, 100 anos. Então a Prefeitura autorizou aí uma grande reforma para modernizar essa estação, que agora não tem mais o transporte de passageiros, mas conta um pouco da história aí do Vale do Paraíba e também da nossa região, né? Uma história muito bacana que tem, por exemplo, da estação ferroviária de Taubaté, são os famosos pavões de Taubaté. Para quem não sabe, na década de 30, 40, as pessoas que passavam pela estação ferroviária de Taubaté viam aí nas ruas próximas os pavões, e com isso a estação ficou conhecida como a Estação do Pavão. Com isso, as pessoas que vendiam lembranças e artesanatos para os turistas que passavam pela cidade começaram a vender os pavões de Taubaté, e essa marca histórica fica registrada até hoje com os famosos pavões de Taubaté. Segundo o Instituto IES, que é um instituto que está reformando a estação ferroviária de Taubaté, até o final deste ano, um dos pavilhões aí de museu deve ser inaugurado, contando um pouco de toda essa história, mesclando também aí a modernidade, trazendo aí também empresas para que possam fazer esse atendimento ao público com aquelas famosas startups e projetos de cidades inteligentes. É o novo, o moderno, misturando com o histórico, muito bacana toda essa situação lá em Taubaté. Também foi destaque aqui no Jornal do Meio-Dia a situação das estradas que cortam aqui a nossa região. Hoje a rodovia Presidente Dutra apresenta um trânsito um pouco moderado aqui no trecho de São José dos Campos, no quilômetro 154, ali próximo à fábrica da Johnson & Johnson, a concessionária que realiza aí uma obra, a concessionária que administra a rodovia realiza uma obra aí de pavimentação no trecho. Portanto, quem segue sentido São Paulo tem que ter um pouco de paciência. Neste momento, são 4 quilômetros de congestionamento sentido São Paulo. Agda. Eita, nós. Obrigada, viu, Douglas, pelas informações. O pessoal tem que ter paciência mesmo. Até amanhã. Tchau, tchau. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conferir. Olha só, gente, imagina você fechar um pacote num hotel com uma vista linda, assim, maravilhosa. E chegando lá, não é bem assim, não é meio pegadinha. A gente vai te contar essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, pessoal, a gente está aqui com a Pai de Lorena, entrevistando profissionais que fazem parte dessa instituição. Agora eu vou conversar com o Edgar Rafael, que ele é psicólogo na APAI. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Rafael, estão chegando várias fotos de pessoas que mandaram aqui pra gente. Vamos mostrar então, Fê, começando aqui pela Lurdinha do Residencial Zago de São José dos Campos, dizendo que é fã da gente, desejando sucesso e mandando um beijo para o sobrinho Henrique. Um beijo e um abraço para você, Henrique. Que legal. Ó, outra foto que chegou pra gente, lá de Caraguatatuba, meu filho Matheus, com síndrome de Down, tem 10 anos. Vi no programa que poderia compartilhar a foto. Com certeza, querida. Muito obrigada, viu, pela sua participação. O Paulo, com 24 anos, fazendo a festa de aniversário do Hulk. Tem também o depoimento de uma querida. Ela disse o seguinte: Luquinhas e Águida, parabéns pela matéria sobre síndrome de Down, né? Realmente ainda existe discriminação em escola. Adotei o Marcelo, olha lá, ele pequenininho, né? E sofri isso na pele, foi discriminado e faleceu de depressão. Quem mandou pra gente foi a Gleci de Taubaté. Vamos conversar então, bater um papo sobre a importância do psicólogo, principalmente no diagnóstico, de repente, para essa família, né, que recebeu o diagnóstico de uma criança com síndrome de Down, ou para, no caso dela, que adotou também uma criança com síndrome de Down. Eu acredito que apenas o processo de adoção já é algo complexo, né? E você adotar e também receber esse diagnóstico, né? Olha, eu estou adotando uma criança com síndrome de Down, amplifica ainda mais as dificuldades que essa família vai encontrar no processo de desenvolvimento. Sim. Por isso é muito importante o acompanhamento dessa família. É importante uma atenção maior, um acolhimento, né? Uma orientação. Existe, infelizmente, muito preconceito, não é só com pessoas com síndrome de Down, mas qualquer diferença na nossa sociedade é visto de maneira equivocada ou interpretada de uma maneira ruim.
né? Então, é muito importante esse acolhimento, essa atenção e esse cuidado, né? Meus sentimentos, realmente, né? Pelo seu filho, eu acredito que você tenha dado todo o carinho, mas, infelizmente, eu não tenho como dizer o que você está sentindo, mas eu acredito que talvez tenha compensado a experiência de você ter tido a presença dessa pessoa na sua vida, que eu garanto que deve ter sido maravilhosa, porque pessoas com síndrome de Down ainda são muito carinhosas, são muito afetuosas, e isso, né, muda tudo dentro do nosso processo de decisão. Gleci, você é muito nobre, de um coração muito generoso, né? Sinta-se realmente abraçada, viu? Rafael, vamos falar um pouquinho. O acolhimento para essas famílias, ela fica constante durante todo o processo em que a criança fica na PAI, depois tem os outros trabalhos, até adolescente? Como que é esse acompanhamento? É para a criança e para a família? Sim, porque, de certa forma, principalmente quando a gente trabalha com crianças tão pequenininhas, as maiores evoluções se dão com os pais. Então, a gente precisa começar desde o início já fazendo um acompanhamento conjunto com os técnicos que a gente, né, atua dentro das terapias, né, o TO, o físio, a fono, o psicopedagogo, né, o psicólogo. Nós trabalhamos com a criança, mas também é necessário trabalhar com esses pais, né? Infelizmente, a gente olha muito o diagnóstico na frente, né? E acho que é importante nós percebermos que a criança é uma criança, ela não é a síndrome de Down, né? Então, é necessário tratar igual qualquer criança, desenvolver igual qualquer criança. Claro que tem as suas dificuldades. E o papel do psicólogo é orientar os pais. Direcionar, ajudar, assim como o psicopedagogo vai ajudar ali, olha, nas demandas do dia a dia escolar, o psicólogo vai entender um pouco mais as sensações, os sentimentos dessa criança e entender também os sentimentos e sensações dessa família para orientá-los para ter uma boa convivência. E eu imagino que vocês também têm um papel fundamental para direcionar mesmo nessa questão do aprendizado, né, no desenvolvimento do ser humano mesmo, que está ali recebendo atendimento de vocês, né? Sim, o nosso papel é pegar aquela criança que chega, né, com as suas dificuldades e potencializar o seu aprendizado, né? Desde a sua interação social, a sua capacidade de manejar objetos, né? A fisioterapeuta lá da PAI, ela sempre está trabalhando com as crianças, né? Crianças com síndrome de Down têm muita dificuldade, né, física, então precisa de muita estimulação, precisa de estimulação da fono, o psicólogo precisa estar acompanhando para ver como que aquela criança está se sentindo, como que ela está sendo manejada nos ambientes onde ela está. Cada uma das áreas, né, a TO ali ajudando e no desenvolver das atividades diárias, então tudo precisa ser muito bem alinhado para que esse desenvolvimento ocorra. Legal. Quando você fala sobre estimulação, você quer dizer especificamente o quê? Vamos dar exemplos assim. Em quais áreas essa criança pode ser estimulada? Olha, em diversas áreas, né? Na área da fala, então às vezes ali num brincar, porque às vezes a identificação da criança, ela tem mais dificuldade no aprendizado, mas isso não é muito individual também, né? Isso. De criança para criança. Mas não é uma limitação. A gente não pode olhar para uma síndrome ou qualquer outra dificuldade que a criança apresenta como uma limitação. Ela é uma dificuldade que a gente precisa elaborar, trabalhar e encontrar caminhos, né? Então, se a criança tem dificuldade de identificar ali letras, de falar palavras, né? Eu vou trabalhar isso. Se ela tem dificuldade motora, eu vou trabalhar a dificuldade motora. Se ela tem dificuldade ali no manejo do dia a dia, na birra, né? A gente, né? Qualquer criança tem birra, né? Que é aquele comportamento que a criança tem quando você não dá o que ela quer. A frustração, né, Rafael? E nós precisamos saber como trabalhar isso. Então, dentro das terapias, a gente vai olhando para cada uma das necessidades. Tem crianças que apresentam mais necessidade na fala, outras têm mais necessidade no desenvolvimento do aprendizado, né? No manejo
motor, e tem outras que têm dificuldade aí na questão desse manejo do dia a dia, né? Com o pai, com a família, com a escola. Bacana. Antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando e falando sobre a questão do diagnóstico, né? E que vocês ajudam, inclusive, nesse duplo diagnóstico que muitas vezes pode acontecer. Não é verdade? Uma criança com síndrome de Down, mas que também tem autismo. Sim. A criança com síndrome de Down pode ter outras comorbidades, né? Na APAE a gente recebe diversos casos, não apenas de síndrome de Down, mas de crianças que apresentam dificuldades no geral, né? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento, esse olhar prévio. Nós temos dois programas muito legais lá dentro da APAE, que é o projeto de estimulação precoce e o projeto TEA, que é o projeto para crianças com autismo, né? Com transtorno do espectro autista. E então esse trabalho é poder identificar, né? Porque, por exemplo, a síndrome de Down, ela é uma síndrome que pode ser diagnosticada de maneira genética, ou seja, eu faço um exame genético para poder identificar que existe aquela alteração, que existe um cromossomo 21 a mais, e ali eu consigo descrever e saber que aquela criança tem síndrome de Down nas fisionomias corporais que ela apresenta. Agora, quando existe uma comorbidade, é preciso avaliar o comportamento. Isso. Né? Por exemplo, o autismo não é diagnosticado de uma maneira genética. Ele é diagnosticado de maneira clínica. Então, é através do comportamento, das diferenças, né? Crianças com síndrome de Down não apresentam, por exemplo, dificuldade de relacionamento social. Elas até... Pelo contrário, não. São muito amorosas. São amorosas, sociáveis, queridas. Então, se aquela criança ela apresenta uma diferença nesse comportamento social, é um indício para a gente poder olhar comportamentos repetitivos, né, que a gente fala que são as estereotipias que o autista tem, que é muito comum. Não é tão comum na criança com síndrome de Down. Então, também é mais um alerta. Dificuldades sensoriais, né? Dificuldade na alimentação, alguma seleção alimentar, né? Por conta da textura da comida, alguma questão sensorial em relação à luz, a barulho. Então, tudo isso precisa ser levado em conta durante essa avaliação. Né? A gente já tem alguns prejuízos que a própria deficiência intelectual aponta e apresenta, mas eu volto a dizer, né? Síndrome de Down, deficiência intelectual, autismo, TDAH, nenhuma dessas expressões, né, elas têm que... chegar primeiro. Chegar primeiro, exato. Porque senão eu gero um estereótipo para aquela criança. Eu lembro que eu estava falando com uma mãe, né, e ela tinha muita dificuldade de levar essa criança para a escola, né, ela tinha muito medo do barulho, porque ela tinha medo, realmente, ela ficava estressada com barulho alto. Ela tem comorbidade junto com o autismo, ela da síndrome de Down e tem autismo. Então ela tinha medo de expor essa criança. E ao mesmo tempo a gente foi conversando e ela foi entendendo que às vezes ela não expor a criança é também um impedimento para o desenvolvimento dela. Com certeza. Quando ela começou a perceber isso, a filhinha dela ela começou a desenvolver muito. Que legal. Porque ela teve essa possibilidade de colocar em prática, de se deixar, permitir que a criança evoluísse. Bacana. Olha, daqui a pouco a gente volta mostrando, inclusive, mais sobre o trabalho da APAE, desses profissionais que são incríveis, viu? Parabéns para todos vocês. Imagina fechar um pacote de hotel num quarto com uma vista para a praia de Copacabana, por exemplo, né, que é lindíssima. Mas quando você chega lá, tudo não passa de uma ilusão, de tão absurdo, gente. Viralizou na internet. Vamos ver. O vídeo que viralizou já foi visto mais de 7.200.000 vezes na internet. A vista parecia, mas não era da praia de Copacabana. Na verdade, havia um adesivo colado no vidro. A gente deu muita risada, né? Então, quando eles chegaram, eu esperei todo mundo chegar. Eu falei, gente, ó, tô aí à vista de vocês. Mas eu ri. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Foi muito engraçado também. Aí que veio a segunda parte da graça, né? Onde a gente chegou. A janela adesivada virou uma grande diversão. Mas a Gabi, que postou o vídeo, e a Aline, uma das amigas que estavam no carnaval, não imaginariam que o retorno delas ao Rio
seria em grande estilo. A equipe de um hotel do Recreio, na zona oeste da cidade, deu de presente para a dupla 2 dias em uma suíte master. Agora sim, com a vista de verdade de uma das orlas mais bonitas do mundo, as meninas estão curtindo, finalmente, a cidade maravilhosa. Mas não é só isso não, tem um outro presentaço. Elas também ganharam uma viagem de 8 dias e um cruzeiro até Balneário Camboriú. A gente ganhou a passagem também para voltar para São Paulo e amanhã a gente está embarcando num cruzeiro de 8 dias até Balneário. Chiquérrima, né? Chiquérrimas. Gente, que maravilha, pelo menos essa pegadinha rendeu, hein? Vamos chamar a Lana Moraes agora para mostrar pra gente quais são os destaques ou qual o destaque da web de hoje. Lana, e aí, tudo bem? Boa tarde. Oi, Agda, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar de um sucesso no cinema. Faz 12 dias que esse filme está em cartaz. Já arrecadou mundialmente 116 milhões de dólares. Tô falando da franquia Pânico 6, que estreou então no dia 12 de março e está por aí, arrecadando muito dinheiro. Ele ultrapassou a marca de 116 milhões de dólares de bilheteria global nesse final de semana e é o quinto da franquia a conseguir bater os 100 milhões de dólares. O único que não alcançou foi o Pânico 4, de 2011. O Pânico estreia em 1996, arrecadou mundialmente 173 milhões de dólares de bilheteria. Pânico 2, de 97, 172 milhões. Pânico 3, de 2000, 161 milhões e 800 mil dólares. E após um longo hiato de 11 anos, foi lançado o Pânico 4 em 2011, que não arrecadou tanto assim, foi 97 milhões de dólares. Que foi, então, o único da franquia que não ultrapassou os 100 milhões de dólares. Pânico de 2022 arrecadou 137 milhões de dólares e no Brasil o Pânico 6 já quebrou 3 recordes desde a sua estreia. Então o filme foi estrelado então pela nova geração de atores que foi introduzido no filme do ano passado, Pânico 5. O elenco inclui Jenna Ortega, que interpretou então o papel da nossa querida Wandinha, também Melissa Barreira, Jarmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jack Champion. A voz da Demi Lovato foi escolhida para dar a voz, então, à música tema do 6º filme da franquia Pânico. Já viu, Agda? Tem medo? Eu parei no Pânico 3. Ó, eu não assisti nenhum, tava tentando lembrar. Falei, gente, será que eu assisti pelo menos um? Não, porque eu odeio filme assim, eu morro de medo. Aí eu passo, viu, Lana? Mas tem gente eu parei aqui no 3. adora. Obrigada, viu? Beijo, tchau. Beijo. Prefiro uma comédia romântica, um suspense. Curto mais. Ó, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai ver o seguinte, Bulldog francês é a nova paixão dos americanos, tá? E a gente volta com o nosso bate-papo com o pessoal da APAI de Lorena, falando sobre síndrome de Down e esse dia tão importante, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, tá? Olha, a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a APAI de Lorena, neste Dia Internacional da Síndrome de Down. Está aqui comigo o Edgar Mint, que é psicólogo, também o Paulo Roberto, que é psicopedagogo. Antes da gente voltar a falar um pouquinho sobre o trabalho, tem o depoimento de uma querida aqui, que é a Camila. Você coloca para mim, Fê, por favor? Boa tarde, parabéns pelo ótimo atendimento na APAI de Lorena. Meu filho faz parte de lá e ultimamente ando observando um desenvolvimento geral da parte dele. Olha que legal esse depoimento, né? Gratificante para vocês. Legal. Parabéns pelo trabalho a todo mundo que faz parte da APAI de Lorena e das APAIs, né? Porque a gente tem APAI em todos os campos, em todas as cidades. Vamos falar agora sobre o trabalho das pessoas, né, que frequentam lá e que têm dificuldade, por exemplo, do aprendizado regular. A gente já falou um pouquinho que vocês fazem uma análise, mas para aquelas crianças e adolescentes que não conseguem ir para o ensino regular, vocês dão um atendimento especial ali para eles, né? Eles ficam como se fosse o período integral mesmo de aprendizado? Como que funciona? Funciona no período que a gente chama da APAI no setor de escolarização. Né? Então, o que é esse setor de escolarização da APAI? Ele oferece as mesmas bases do ensino convencional, né? Desse ensino que a gente chama de ensino regular, mas dentro, por exemplo, das diretrizes de um processo diagnóstico. Então, a gente tem crianças ali que possuem determinadas especificidades, então é feito um processo de acolhimento e uma adaptação dessa grade curricular dentro de professores que todos são especializados na APAI, né? Todos os professores lá são especializados em educação especial. Então, dentro desse processo é feita uma adaptação curricular, né? Na qual é desenvolvido esses componentes da escolarização, mas dentro de um processo personalizado. Tá?
Legal. Inclusive, a gente tinha até deixado uma questão em aberto, que é sobre a profissionalização, né? Pessoas, professores ou outros profissionais que queiram trabalhar. Hoje ainda existe deficiência para vocês? Como que é a formação desses profissionais? Olha, grande parte desse processo, quando você fala da formação dos profissionais que vão atuar na área, hoje em dia, devido ao EAD, existem vários cursos que ofertam as modalidades, né, de ensino EAD ou híbrido. É claro que nem toda a especialidade é possível ter formação nesse esquema. Por exemplo, a área da psicologia não é possível você ter a formação dentro dessa modalidade. Mas a gente percebe que existe por parte das instituições o interesse na formação de profissionais, tanto da área educacional quanto da área terapêutica, para atender esse público. O que ocorre é que isso é mais dentro da formação do próprio sujeito. A grande parte do conhecimento que você vai construir a partir do atendimento a crianças que têm necessidades especiais, ele se faz no seu dia a dia. Né? Então, a gente tem muitas instituições que oferecem os cursos que são relacionados a essa área, mas eu falo por experiência das orientações que faço com professores. Uma parte significativa deles não se sente totalmente preparado para sair, por exemplo, de uma instituição formativa e atuar na área clínica, na área educacional. Então, é interessante que o profissional que está se capacitando nessa área faça bons estágios, né? Faça projetos dentro de instituições como a PAI, que trabalham com esse público, né? Porque ele vai construindo o seu saber e vai construindo sua autonomia enquanto profissional. Bacana. Daqui a pouquinho a gente mostra um pouquinho sobre o Instagram, tá bom? Da PAI de Lorena, porque a gente vai de uma outra notícia. Nos Estados Unidos tem uma nova raça que é paixão entre os americanos, que é o Bulldog francês. Vamos ver. Eles têm pelos curtos, são dóceis, brincalhões e caíram nas graças do público americano. O Bulldog francês, com seu focinho achatado, assumiu o primeiro lugar entre as raças mais populares dos Estados Unidos. O cachorro desbancou o Labrador Retriever, que por 31 anos liderou o ranking feito por uma organização tradicional de defesa dos cães de raça pura, fundada em 1884. Em 10 anos, o número de bulldogs franceses registrados disparou, crescendo mais de 1000%. Assim como no Brasil, muitos americanos acabaram pegando um animal de estimação durante a pandemia. Por ser menor, o Bulldog francês acabou fazendo sucesso, sendo um dos preferidos entre aqueles que moram em apartamentos. Em média, o preço do filhote do Bulldog francês aqui nos Estados Unidos é de $5 mil, mais de R$25 mil. Apesar do valor, quem tem essa fofura em casa garante que não se arrepende. Ah, é muito fofinho. Olha, antes da gente encerrar, vamos mostrar um pouquinho do Instagram da PAI de Lorena e falar sobre os atendimentos. Vocês atendem não só pessoas, né, crianças e adolescentes da cidade, mas de outras cidades também próximas, não é? Sim. Nós atendemos hoje as cidades de Canas e a cidade de Piquete, além, né, da própria cidade, né? A gente tem uma demanda que vem dessas cidades já porque elas não têm esse suporte para esse tipo de estimulação e trabalho, né? Principalmente nos projetos de autismo e estimulação precoce. Bacana. Agora, quem quiser participar, contribuindo, doando ou contribuindo o seu tempo, como que faz? Bom, você pode ter acesso através do Instagram da APAI, né? Aqui mesmo, gente, no Instagram tem um link, não é? Para o site da APAI. Olha, tá vendo bem aqui no comecinho? A gente consegue clicar. E boa parte do trabalho que é feito ali também é retratado na página para as pessoas conhecerem um pouquinho, né? E ali já tem os canais de atendimento nos quais as pessoas podem fazer doações, tanto em questões monetárias, mas também estruturais. A gente recebe muita doação de brinquedo, equipamentos para manejo de pessoas com necessidades especiais. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês, do Paulo e do Edgar. Sejam sempre bem-vindos. E mande um beijo carinhoso de toda a equipe do Falando Nisso, tá? Para o pessoal da PAI. Pode deixar. Muito obrigado. Vamos ver o nosso convidado de amanhã. Eu sou a Cris Paz, escritora e comunicadora. Assinei Cris Guerra até 2022
E eu sou autora de um livro chamado Moda Intuitiva. Eu quero convidar você para acompanhar o Falando Nisso, onde eu vou falar sobre moda intuitiva, sobre moda na maturidade, sobre a relação da moda com a nossa autoestima e com a nossa história e muito mais. Espero você. Olha, gente, pode participar também, tá? Pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989, sempre mandando sua pergunta, a gente adora a participação. Um grande beijo para vocês, mais uma vez obrigada, a gente se vê amanhã.